Oi, eu sou a professora Verônica Pires e passei por aqui para deixar umas dicas sobre a história dos Estados Unidos. A primeira dica que eu gostaria de registrar é pensar a projeção dos Estados Unidos no sistema internacional em perspectiva histórica, recuar um pouquinho. Em geral, a gente estuda a presença marcante dos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Contudo, recuar um pouquinho pode ser muito esclarecedor. Então, eu sinalizo aqui, por exemplo, a Open Door Policy, elaborada pelo presidente McKinley, que era uma estratégia de participação dos Estados Unidos nas disputas imperialistas. Então, é um primeiro momento que os Estados Unidos elaboram uma estratégia de projeção, né, para fora do continente americano. E essa política ela vai ser continuado pelo vice, Theodore Roosevelt, após a morte de McKinley, porque Roosevelt também investe na participação dos Estados Unidos no jogo de potências, então liderado pela Europa. Então, talvez a Open Door Policy ajude a compreender essa projeção, né, num recuo histórico maior do que a segunda metade do século XX. Uma ideia que a gente demarque aí o final do século XIX como um momento importante para pensar a projeção dos Estados Unidos para fora do continente. Voltando para o continente, mas em perspectiva histórica também e cronológica, já que a gente mencionou Theodore Roosevelt, é importante observar que no continente outras estratégias e outras políticas eram elaboradas para consagrar o controle dos Estados Unidos sobre o continente. Para além da doutrina Monroe, de 1823, muito conhecida como América para os Americanos, né? Na sequência, é importante que a gente se remeta já ao início do século XX e observe o quanto essa postura norte-americana vai sendo redesenhada para garantir o controle dos Estados Unidos sobre a região, afastando aí a influência da Europa. Por isso, acho importante a gente observar, dar uma atenção ao chamado corolário Roosevelt, cuja justificativa era evitar a influência das potências europeias na América Latina. O marco dessa política foi a invasão por parte dos Estados Unidos, né, a invasão da República Dominicana em 1904. Então, talvez seja importante a gente pensar como é que essa influência dos Estados Unidos se dá sobre a América Latina, o que ajuda a gente a entender, né, essa conturbada relação entre os países latino-americanos e os Estados Unidos. O terceiro conteúdo que eu acho que vale a pena a gente dar atenção é o chamado Big Stick, que é, né, um desdobramento do que aconteceu em 1904 na República Dominicana, só que generalizado para todos os países da América Latina, porque preconizava o direito à intervenção dos Estados Unidos nos países da América Latina, né, com vistas à garantia dos interesses dos Estados Unidos. E quando os interesses fossem ameaçados, os Estados Unidos, então, deveriam ou se sentiam no direito de intervir na América Latina, o que, obviamente, criava uma situação sensível em relação à soberania dos Estados latino-americanos. Então, o Big Stick me parece uma etapa também importante da história dos Estados Unidos em relação à América Latina que merece a nossa atenção. E o quarto e último conteúdo que eu sugiro que vocês deem atenção é a chamada diplomacia do dólar. Na sequência, logo em 1908, né, essa política ela lançava a mão do peso da economia norte-americana para subordinar os países da América Latina. De que forma? Concedendo empréstimos e, consequentemente, levando esses países ao endividamento,
né, possibilitando aí um controle maior dos Estados Unidos sobre esses países. Então, também é uma política crítica, né, e que merece a nossa atenção para a gente pensar o quanto essa primeira metade do século XX é permeada por políticas que vão culminar com essa posição dos Estados Unidos no sistema internacional após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Já tendo políticas para atuar na América Latina e também estratégias para atuar internacionalmente. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa eu me coloco à disposição. Beijo.